Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Estamos na 25ª semana do Tempo Comum. E os santos de hoje são Cosme e São Damião. Por serem mártires, a cor litúrgica é a vermelha. E aqui, antes de começarmos a leitura da liturgia de hoje, lembrando que esses santos, São Cosme e Damião, não tem nada a ver com algumas celebrações que vão estar acontecendo entre hoje e sexta-feira com a distribuição de doces, que é muito comum aí na região sudeste, né? Existe uma tradição, digamos assim, muitas vezes do bairro, da comunidade, até uma tradição familiar, né? De distribuir doces para as crianças, representar São Cosme e Damião de um jeito. E o católico fica às vezes também até meio em dúvida, mas dá para celebrar. São Cosme e Damião são santos da Igreja Católica. Então, são santos da Igreja Católica. O que acontece é que dos docinhos, né, que são distribuídos, que podem ser até celebrados, aí você vai ver que são celebrados em uma outra denominação religiosa pagã, né, vamos colocar também nesses termos, acontece devido a um sincretismo religioso que advém dos escravos aqui do Brasil. Então, desse momento de sincretismo é justamente São Cosme e Damião. Tem outros, né? São Jorge, que aí é lembrado com um nome da língua de um dos povos escravizados, né, da África que vieram para o Brasil. A própria Senhora das Águas, né, que às vezes passa por Nossa Senhora, mas na realidade não é a Nossa Senhora. Então você vai ver muito desse sincretismo religioso, que é uma tradição aqui do Brasil mesmo, e é necessário cuidados. Né? Dentro do catolicismo apostólico romano, então São Cosme e Damião são santos, né? Antigos inclusive, são do século III depois de Cristo. Então só fica a dica, no caso, né, para esta quinta-feira, é relacionado a esses santos. Pode ser celebrado? Sim, desde que sejam os verdadeiros São Cosme e Damião. O que você vai ver por aí, que de repente você é da região sudeste, ou lá do interior, né? De repente vai ter festa de entrega de docinho, de bala, não sei o quê, aí já é o sincretismo religioso. Eles apropriaram da imagem de São Cosme e Damião para colocar as divindades lá da África, de uma certa tribo, né? De uma certa etnia da África que foram escravizados aqui no Brasil. Tá? Então fica a informação. Bem, já que eu até comentei sobre essa questão do sincretismo religioso, não tem nada a ver com esse tema, mas eu vou pegar o gancho para alertar também alguns católicos e cristãos, porque eu acabei vendo aqui na minha região, e inclusive até muito próximo da Casa de Missão da Canção Nova aqui em Curitiba, muito próximo mesmo, a uma quadra dos fundos, alguém colocou uma placa dizendo: venha participar da paróquia, até esqueci o nome, paróquia X, com o padre fulano, só que não falou que é a igreja apostólica, católica, apostólica romana. Eles colocaram uma como é que é? Igreja da tradição, não sei das quantas. E só que o ruim é que o celebrante é o padre X lá. Olha, gente, infelizmente, em regiões mais assim, ali no caso onde eu estou falando, não é tão periferia assim. Eu acredito até em regiões mais periféricas, dentro aqui da minha cidade mesmo, Curitiba, eu já vi carro de som falando: venha para a paróquia X, feita pelo padre Y, só que você percebe que não é da arquidiocese de Curitiba ou das arquidioceses que se submetem ao Papa Francisco. Não é da Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Porque até as igrejas protestantes, elas também têm né, não é também formado assim, né? As históricas, principalmente, também estão sob o comando, né,
de alguma igreja maior, digamos assim, dentro das protestantes históricas. E eu estou fazendo esse gancho para alertar você, meu querido irmão, minha querida irmã, que independente se você mora em Curitiba, mas você vai ver isso em outras regiões do país, para você tomar cuidado. Na dúvida, ligue para a arquidiocese da sua cidade ou diocese da qual você pertence. Pergunte se essa paróquia, entre aspas, faz parte da diocese. É melhor denunciar. Porque o termo padre não é como... E mesmo se usasse o termo pastor, o pastor ele tem uma formação de teologia, nem que seja de alguns meses, mas ele tem. Mesmo que ele abra aí uma igreja, um pastor, tá? Mesmo que um pastor abra, ele tem uma formação, ele já veio de alguma outra. Nem que seja uma outra denominação cristã e fundou a sua igrejinha lá. Agora, esse pessoal que se auto-intitula padre da Igreja Católica da Tradição Cristã, eu estou inventando porque eu não me recordo, eu só vi a placa rapidinho porque eu estava de ônibus. Quando eu vi e era um barracão, né, já você pensa 1 milhão de coisas. Então, inclusive, eu tenho que até, de repente, fazer uma denúncia dentro da arquidiocese que está perto aqui da missão da Canção Nova em Curitiba, porque é um negócio absurdo. Ele não pertence à arquidiocese, mas ele não pode ficar usando o nome de paróquia, muito menos dizer que tem um padre. Às vezes nem é padre. Todos os padres têm que ter formação de 2 faculdades, no mínimo, sabatinados durante o período diaconal. Eles passam pelo diaconato, que não é o permanente, que é o transitório, né? Fora um monte de situação aí que muitas vezes ocorre um impedimento para ser padre. Acontece, às vezes a pessoa morre na praia, entre aspas, né? Chega lá, é diácono transitório e aconteceu uma situação lá, um escândalo, sei lá, alguém da comunidade denunciou o rapaz e ele não pode ser padre. Quantas vezes que eu já não vi isso? Ou quantas vezes que aconteceu e graças a Deus o rapaz virou padre, né? Então existe todo um trâmite aí. Ninguém pode se auto-intitular padre. Então tomem muito cuidado com relação a essas igrejas, certo? Não estou aqui também defendendo certas igrejas que aparecem, certas outras denominações, né? Que aparecem aí, que o pastor fundou lá num cantinho lá do bairro. Mas até onde eu sei, o próprio pastor ele precisa passar por uma formação de alguns meses. Nem que seja de poucos meses, não precisa ser 1 ano, mas eu sei que tem um curso preparatório, né? Até onde eu sei. Dessas neopentecostais, inclusive. Não é assim, troço largado, porque me tornei pregador, porque o Espírito Santo veio e batizou eu. Não é assim. Né? Até onde eu sei, tem que ter um curso aí. Até eles têm curso. Eu só estou dizendo, cuidado com essas outras que se dizem paróquias de uma igreja apostólica do sangue de Jesus, por exemplo, e que o ministrante é o padre YZK. Imagina, por mais que você fale não, por exemplo, vamos pegar aqui em Curitiba que, né, tem um santuário Nossa Senhora de Guadalupe, que é a sede do padre Reginaldo Manzotti, para a Associação Evangelizar é Preciso também, porque ele é o reitor do santuário. Nunca o nome do padre fica na frente do santuário, até porque os padres eles ficam um tempo depois mudam, isso fica a critério do bispo, lógico, né? Às vezes o padre fica 20 anos no local, como aconteceu aqui perto, aqui próximo, 18, 20 anos, depois é transferido, né, porque é padre diocesano e tal, todo um trâmite aí, mas isso por quê? Porque teve um parecer do bispo, o bispo achou que por bem, que era melhor que o padre que ficou 18 anos no local fosse para outro. É a moção do Espírito Santo, a gente não sabe, né? De repente é um trabalho necessário. Ou às vezes o padre fica só 10 anos, ou o padre fica 5 anos, 2 anos, tudo depende. Certo? Por mais que a pessoa fale, não, ali está o padre Reginaldo Manzotti. Mas o padre não tem, assim, não é ele em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar é o santuário que ele está. Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Se a pessoa depois quer seguir ele, se ele for transferido, o que eu não acho que não vai acontecer tão cedo, mas de repente a pessoa vai por ele. Agora, um local que diz que é uma igreja X, que tem como padre um ministrante tal lá, aí tem que ficar meio em dúvida, porque é meio sensacionalismo. Então é isso que eu quero deixar bem claro para vocês, que infelizmente está acontecendo aqui na minha cidade,
Não é a primeira vez que eu vejo. Eu nunca tinha visto um lugar tão próximo assim, de uma outra paróquia quer dizer, a Canção Nova não é paróquia, né? Mas a casa de missão aqui da Canção Nova, na cidade de Curitiba, ela é reconhecida pela Arquidiocese de Curitiba. Faz parte da família da RCC e tudo. Inclusive, eles estão sempre fazendo alguns cursos, estão sempre envolvidos dentro da Arquidiocese de Curitiba, que até onde eu sei, por causa das publicações da Arquidiocese, seja nas redes sociais, seja material impresso, seja eles mesmos falando, seja eles convidando alguns bispos em alguns momentos, em alguns acampamentos aqui locais e tudo. Então, eles são integrados na Arquidiocese, fazem parte, são reconhecidos pela igreja como um todo, né? Agora, aí vem um cidadão, se diz padre, não sei se é padre mesmo, deve usar os paramentos lá, só que não é da Igreja Apostólica Romana, não condiz nem com a arquidiocese local. É isso que é meu medo. Tá? Então, cuidado com essas igrejas que fingem ser igreja católica. E, infelizmente, as pessoas são meio bobinhas, elas vão acabar indo. Porque no desespero da doença, desespero do problema, sei lá, acha que precisa de cura, agora virou moda, né, cura e libertação, aí fazem, não digo padre da paróquia que faz a cura e libertação lá, mas as pessoas estão nessa busca, nessa sede, que acaba se atrapalhando e entrando em qualquer lugar. Tá? Então, se for assim, então vá numa igreja histórica protestante, cristã, né? Pelo menos, né, tem um reconhecimento dentro das outras lá para conhecer, mas não faça isso de entrar em qualquer igreja, tá? Me desculpa. Tive que falar porque eu vi esses dias, eu achei assim um absurdo usarem o nome, né? Foi enganar o povo mesmo, na placa ainda. É uma coisa bem sensacionalista. Assim como você não vê placas assim, doutor fulano, o melhor cirurgião plástico. O próprio CRM, olha, CRM, CRO, tem a OAB também. Você nunca vai ver uma placa assim sensacionalista. No máximo você vai ver que é o médico X telefone, especialidade e o código CRM, Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Odontologia, que mais? OAB, né? O nome do escritório. Uma placona grande. Agora, você nunca vai ver que ele é o melhor, fulano, o advogado X é o melhor advogado na parte criminal. Você não pode fazer esse tipo de placa sensacionalista. Existem regras, normas éticas dentro da profissão. Então, cuidado com essas coisas que está muito saltado aos olhos. É isso que eu queria dizer. Perdi um tempão para falar isso, mas é porque o troço estava engasgado mesmo. Eu precisava falar já de cara. Tá bom? E se você conhece alguém que está andando, ciscando nesses lugares, tente alertar esse irmão, ou então se não der, porque às vezes a pessoa está cega mesmo, vamos rezar por ela, né? Para que ela saia e descubra a verdade. Porque se você observar, eles vão querer arrancar dinheiro deles. Todo dia vai ter alguma coisa para arrancar dinheiro. Aí eles cultuam um Deus da prosperidade, né? É a teologia da prosperidade. Para cada cura, para cada coisa, vai uma água benta, sei lá, vai uma água colorida lá, benzida, sei lá. Essas coisas acontecem. Vai um clipes bento. Coloque o clipes na testa da pessoa, sabe? Aquelas coisas. É exagero, não vai ter clipes, é outras coisas, né? Então tenha muito cuidado com esse tipo de situação, tá? Bem, já dei o pitaco da quinta-feira, né? Falei. Ontem eu esqueci, então não posso esquecer hoje. Vamos fazer o sinal da nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, a primeira leitura de hoje está na profecia de Ageu, capítulo 1, versículos de 1 a 8. No segundo ano do reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia, foi dirigida a palavra do Senhor mediante o profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josedeque, sumo sacerdote. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o momento de edificar a casa do Senhor. A palavra do Senhor foi assim dirigida por intermédio do profeta Ageu. Acaso para vós é tempo de morardes em casas revestidas de lambris enquanto esta casa está em ruínas? Isto diz agora o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a conjuntura que estáis passando. Tendes semeado muito e colhido pouco.
Tende-vos alimentado e não vos sentis satisfeitos. Bebeis e não vos embriagais. Estais vestidos e não vos aqueceis. Quem trabalha por salário, guarda em saco roto. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Considerai com todo o coração a difícil conjuntura que estáis passando. Mas subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Ela me será aceitável, nela me glorificarei, diz o Senhor. Palavra do Senhor. O responsório de hoje está no Salmo 149 com o refrão: O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome, toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória e cantando se levante de seus leitos. Com louvores do Senhor em sua boca, eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. A aclamação. João 14, versículo 6. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho está em Lucas 9, versículos de 7 a 9. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar estas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Bem, aqui termina a liturgia da palavra. E eu já falei bastante no começo, né? Desopilei o fígado porque eu vi uma igreja que não é igreja. Mas enfim, fica a seu critério, tá? Mas fique atento a essas coisas. Eu falo isso porque eu já passei por essa situação nefasta. Não é fácil, ainda me senti muito envergonhada, né? Mas em parte foi uma experiência mesmo, né? De não cair mais nessas lorotinhas, né? Porque a igreja verdadeira é a igreja apostólica, a igreja católica apostólica romana, tá? E mesmo com a cisma das igrejas ortodoxas, né, são os nossos irmãos, a gente sempre tem que ser fiel. Infelizmente, eu não sei se já contei em alguns áudios anteriores, mas eu infelizmente vi pessoas de longa data dentro da paróquia ali, de família assim tradicional, não digo tradicional do bairro, mas mas é tradicional no sentido de sempre frequentar aquele local, aquela paróquia da arquidiocese, né? No caso aqui da nossa arquidiocese. Só que infelizmente as pessoas falam: eu faço yoga, eu vou aqui, mas eu também recebo o não sei o que não vou citar o nome, né, mas é uma denominação oriental. Ainda olhou pra mim, porque eu sou oriental, falou assim: você conhece? Você conhece? Eu conheço, mas eu não misturo as estações. E o pessoal ainda me olha como se eu fosse um ET, né? Porque não é legal ficar misturando mesmo. E depois que eu voltei, impossível eu botar o dedo até na porta do portão, né, até mesmo no portão desses lugares. Não tem como ir. Então, se você tem essa mania, conhece alguém dentro da sua família que tem essa mania de ficar pulando de igreja cristã mesmo, às vezes tem muitos evangélicos, né, irmãos evangélicos, que em vez de fixar num local, não, vai de um em outro por causa do pastor que saiu, ou então, eu fui ofendida, e você vê a pessoa pipocando aí, todo ano tá indo em algum lugar. Então, cuidado, né, vamos rezar por essa pessoa. Vamos evitar de ficar misturando estações. Comecei falando de São Cosme e Damião. Existem os santos verdadeiros de São Cosme e Damião e, infelizmente, o sincretismo religioso, que se apossou mesmo da imagem e do nome de São Cosme e Damião, só que faz outro tipo de ritual. Aí aquele docinho está consagrado a quem? Ao santo verdadeiro ou o que é?
né? Então temos que tomar cuidado com essas coisas, né, meu irmão, minha irmã? Então, o recado para hoje foi esse. Foi longo, tudo, mas eu precisava dizer a respeito, né, do que está acontecendo aí atualmente. Pequenas coisas, mas que é preciso muito cuidado. Muitas tentações, né? Tem muito marketing aí, muita coisa estranha. Então é preciso cuidar, preservar os ouvidos, preservar os sentidos para a gente não ser enganado, né? Ser desviado do caminho e depois ter que voltar humilhado lá no confessionário e ainda ter que levar um pito do padre. E o padre vai ter razão, desculpa falar, né? Então, paz e bem a todos, na proteção de Nossa Senhora e no Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem.